3-0 para o São Bernardo no ABC Paulista. O treinador aguarda a evolução física tanto de Elvis quanto do zagueiro David Braz. Por outro lado, tem 2 desfalques certos: Luiz Felipe, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também o Murilo Cavalcante, que saiu com uma lesão muscular lá do estádio 1º de Maio. Série B, pelo fechamento da rodada, o Vila Nova tropeçou em casa diante do Atlético 1-1. Com resultado, o Vila Nova caiu para a 4ª posição com 13 pontos, enquanto o time de São João del Rei é o 13º com 9. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Palmeiras e Santos entram em campo na noite desta terça-feira para enfrentar situações bem distintas nas competições continentais. Às 7h, pela Libertadores, o Palmeiras encara o Sporting Cristal em Lima, no Peru, para tentar ser líder do grupo, enquanto às 9h30 o Peixe busca vencer o Recoleta, no Paraguai, para voltar a ter chances concretas de lutar pela liderança de sua chave na Sul-Americana. Na quarta, o Corinthians visita o Independente Santa Fé na Colômbia, podendo se classificar na Libertadores. Enquanto na quinta, o São Paulo pega o O'Higgins, no Chile, também pela Sul-Americana. E além do Santos, outros 2 brasileiros entram em campo hoje à noite. 7h no grupo B, o Atlético Mineiro enfrenta o Juventude do Uruguai. E fora de casa, esse jogo, no mesmo horário, tem Grêmio e Deportivo Riestra em Buenos Aires pelo grupo F. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupi. O Guarani que enfrenta o Maringá na segunda-feira, jogando fora de casa, no estádio Willie Davis. O técnico Hélio Cizenando também aguarda o departamento médico, principalmente por conta da situação de alguns atletas, Luca e também Isaac, que ficaram fora da vitória contra o Santa Cruz. Fora das 4 linhas, a Justiça negou um recurso da diretoria e, por enquanto, está mantida as novas eleições no Guarani. O novo pleito deve acontecer aí em menos de 30 dias. O Guarani não se manifestou a respeito da situação. 2 jogos deram sequência à 5ª rodada da Série C ontem à noite, com vantagem dos visitantes. No Ceará, o Maranhão venceu o Floresta por 2-1 e em Floripa, duelo estadual, o Barra venceu o Figueirense por 3-0 dentro do estádio Orlando Scarpelli. Os resultados não mexeram com as posições de Guarani e Inter, que ficam na 5ª e 7ª colocações, respectivamente. E agora o destaque de Fábio Chaib, central do Chaib. Ô Fábio, todo mundo hoje esperando Liga dos Campeões à tarde. E tem mais jogos nesta terça-feira. Bom dia pra você. Exatamente, Júlio. Hoje tem Arsenal e Atlético de Madrid, mas a gente fala sobre Série C. Você falou sobre os 2 jogos que fecharam a 5ª rodada na noite de segunda-feira. Teria que ter outro jogo também, que estava marcado lá para Erechim, mas acabou não sendo realizado devido à forte neblina. Ipiranga e Ituano entraram em campo lá no Colosso da Lagoa, mas a forte neblina e a baixa visibilidade fizeram que o jogo fosse adiado. O jogo da 5ª rodada, o fechamento da 5ª rodada, portanto, será hoje, às 3h, Ipiranga e Ituano, pela Série C do Brasileirão, viu, Julio? Fábio Chaib, e agora o destaque de Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Às vezes ficar falando, a gente tá falando muito do Neymar, né, a todo instante, mas realmente ontem me pegou essa situação envolvendo aí com o Robinho Júnior. A gente não sabe até que ponto as informações são 100% confiáveis, né, que houve um bololô ali entre os dois, mas parece que o caso está ganhando aí desdobramentos, principalmente envolvendo aí o staff do Robinho, que até indicou uma possível rescisão de contrato, caso o Santos não se posicione fortemente, né, verdadeiramente sobre a situação. Mas que rolo, né, cara? Eu sou um defensor do Neymar, eu acho que eu quero o Neymar na seleção brasileira, ele está, né, brigando por isso, está num processo até de evolução dentro de campo, mas às vezes fica difícil defendê-lo, né? Porque ele dá aquela garoteada, cara, né? Umas confusões desnecessárias, umas confusões tolas, né? Quando ele acaba se envolvendo. E essa é mais uma, né? Uma situação de treino, às vezes é até normal uma confusão, mas partir para uma agressão, como está sendo aí colocado no noticiário do Santos, aí é uma garoteada.
né? Um Neymar que tanto abusou em virtude da qualidade quando era mais novo, né? Dando chapéu e fazendo aqueles malabarismos graças ao talento. Ué, isso faz parte do jogo, levou um drible e tal, vamos encarar, vamos lá. Ficou chateado, conversa com o Robinho Júnior e tal, mas, cara, as vias de fato, aí não, aí foi mais uma vez, o menino Ney deu uma de garoto, deu uma de juvenil. E acho que só para completar, né, Carlão, o que consta, né, a informação dos nossos colegas do GE. Globo, o Santos deve disponibilizar as imagens após o jogo da Sul-Americana. E a depender, né, de como se desenvolver essa notícia, eu acho que mina também ainda mais as chances de Copa do Mundo pro Neymar, né? Outra, o campo vai ter que pesar muito mais nesse momento. O que mais me admira é que ele se envolve em confusões tolas, né? Pô, um bate-boca ou um lance que ele não gostou num treinamento, cara. Sabe? Portões fechados, aí vai, briga com o torcedor, faz o gesto do ouvido, coçando a orelha ou não, mas se ele estivesse com coceira na orelha, que coçasse de uma outra maneira, né, pô? Cara, umas bobagens, né? Umas coisas desnecessárias. E a gente poderia estar aqui falando do Neymar na seleção, mas falando dele dentro de campo. Está em evolução? Não está? Fisicamente? Está indo bem? Está ajudando o Santos? Não. A gente fica falando de confusão em treino, briga com o torcedor na arquibancada. Realmente, eu não sei. Ontem eu até falei no Arena, não sei se ele já sabe que ele não vai pra Copa do Mundo e tá dando uns vacilos. Famosa largada, como a gente fala aí na gíria do futebol. É isso, gente. Estamos no ar. Daqui a pouco a gente volta para debater esse e mais assuntos. E você, claro, pode interagir também, mandar aí seu recado pra gente no WhatsApp 991869070. 991869070. As informações estão também no youtube.com/CBN Campinas, onde você também tem o chat para interagir com a gente aqui durante o nosso programa. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Venha conhecer o novo Pulse Drive 1.3 2026 0 km a partir de 95.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção, empreendedor. Quer parar de se preocupar com o fluxo baixo? No Carrefour Property, sua marca fica em espaços estratégicos dentro do Carrefour, Atacadão e Sam's Club. Já somos mais de 3.200 parceiros em 20 estados, aproveitando a estrutura e o fluxo do maior grupo de varejo do país. Expanda com segurança e estrutura completa. Acesse carrefourproperty.com.br. Lembrando, Property tem Y no final. Carrefour Property, transformando espaços em oportunidades. Mário Quintino chegando com informações do trânsito. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região de Barão Geraldo, em Campinas. Na Albino José Barbosa de Oliveira tem atendimento de uma ocorrência no entroncamento com a Romeu Tortma e, por conta disso, o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade já na saída também da rodovia Professor Zeferino Vaz. Atenção, então, nesse trecho, acessando Barão Geraldo através da região da Unicamp, pela Adolfo Lutz e também pela Roxo Moreira. Por enquanto, são boas as condições. A Avenida Santa Isabel, também nas proximidades, por enquanto é um bom caminho nos dois sentidos. Falando também da rodovia Santos Dumont, tem um ponto de lentidão em Campinas para seguir em direção de Viracopos e também da Prestes Maia, região do quilômetro 65, na altura ali do Jardim Fernanda. Atenção, pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Passado esse trecho, melhoram as condições, inclusive no trevo de Viracopos, boas condições, tanto em direção da Prestes Maia, quanto para quem vai em direção de Indaiatuba. Na rodovia Miguel Melhado Campos, a movimentação é maior na altura do Campo Belo, atenção nos dois sentidos. Júlio. Valeu demais, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o banco campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito à análise. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados.
Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora chegando com informações do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Em segundo lugar, no grupo F da Libertadores, o Palmeiras entra hoje em campo às 7 da noite para enfrentar o líder Sporting Cristal em Lima, no Peru. Será o último confronto fora de casa do Alviverde, que depois vai encarar o Cerro Porteño e o Júnior de Barranquilla no Allianz Parque. Para somar a segunda vitória na competição deste ano e alinhar uma classificação tranquila em primeiro no grupo, o Palmeiras deve ter os retornos de Alan e Sousa aos titulares, após ambos terem iniciado o clássico com o Santos no banco de reservas. O atacante Paulinho, que atuou pouco mais de 20 minutos diante do Peixe, também viajou com o grupo palmeirense. Também nesta terça, mas às 9h30 da noite pela Copa Sul-Americana, o Santos enfrenta o Recoleta em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O Peixe é o lanterna do grupo, com apenas 2 pontos, e precisa vencer para voltar a ter chances concretas de brigar pela liderança. O atacante Neymar está relacionado para o jogo, mesmo após o clube abrir uma sindicância para apurar suposta agressão do camisa 10 a Robinho Júnior em um treinamento do time. Na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé na Colômbia, também pela Libertadores. Uma vitória classifica o alvinegro ao mata-mata da competição, embora o empate também possa garantir vaga mediante combinação de resultados. Na quinta, é a vez de o São Paulo entrar em campo pela Sul-Americana. No Chile, o tricolor enfrentará o O'Higgins em duelo que vale a liderança da chave. O tricolor não contará com o zagueiro Alan Franco e o lateral direito Lucas Ramon, que saíram lesionados do jogo com o Bahia, além do meio atacante Lucas, que deve ser desfalque até o final da temporada, depois de passar por cirurgia no tendão de Aquiles. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Bom, ainda falando sobre o Santos enfrentando o Recoleta, o Carlão já passou pelo assunto também. Quero te ouvir, Fábio Scheib, porque é uma missão também para o Cuca, todo o staff do Santos, abafar essa crise aí envolvendo o Neymar e o Robinho Júnior, para que dentro de campo o time consiga o resultado contra o adversário que, apesar de ter segurado na Vila, é inferior tecnicamente falando, né? É impossível não atingir o elenco, né? Justamente essa briga entre a maior estrela da equipe e um dos grandes potenciais aí também, Robinho Júnior, que não tem sido muito aproveitado pelo Cuca também, vive um imbróglio na questão de renovação contratual e acaba sendo uma situação complicada para o Santos, né? Mas o Neymar quer jogar, né? Tem esses 4 jogos antes da Copa do Mundo aí que pode ser convocado ou não, então o Neymar, pelo potencial que tem também, é uma carta quase que dentro do baralho aí para jogar essa partida, apesar de toda a situação por fora, né? Mas chama atenção mais uma vez as polêmicas envolvendo o Neymar. Infelizmente está se perdendo aí bastante, principalmente fora de campo, o Neymar, o que pode pesar muito contra ele numa futura convocação. Lembrando que faltam apenas 13 dias para a convocação do Carlo Ancelotti. Durante esse período, 4 jogos do Santos, Neymar vai ter que fazer mais do que o necessário para ser lembrado pelo Carlo Ancelotti. Hoje uma partida complicada, caso o Santos não consiga um resultado positivo, estará praticamente eliminado da Sul-Americana, que seria muito trágico para a equipe, né? O Santos já está numa Sul-Americana e agora ser eliminado na primeira fase ainda seria muito complicado. No grupo D do Santos, o São Lourenço é líder, tem 5 pontos, o Deportivo Cuenca tem 4 e o Recoleta tem 3. O Santos é o último com 2 pontos, não tem nenhuma vitória ainda. Então o Santos podendo ganhar, como está muito ajustado, como está muito comprensado esse grupo, o Santos podendo ganhar hoje, se ganhar, pode até assumir a liderança da chave. A Sul-Americana é muito nivelada por baixo também, né? Tem esse ponto, só que o Santos precisa dessa vitória para dar um pouco mais de tranquilidade, né, cara? O lado positivo é que o Santos vem aí numa evolução, né? Contra o São Lourenço fez um bom jogo, né? Acabou empatando, mas teve possibilidades de vitória, um jogo em que o Neymar teve uma atuação legal, né? E contra o Palmeiras foi muito bem, aí sem o Neymar, um Santos solto, um Santos levando perigo, gerando desconforto no Palmeiras.
chegou a flertar com a vitória ali, né? Faltou pouco aí pro Santos conseguir uma vitória que seria importante dentro do Brasileirão, mas tecnicamente, pelo menos, a gente já vê uma equipe num processo legal, né? Depois de 2 bons jogos, faltou confirmar a vitória, mas foram bons desempenhos e é isso que o torcedor tem esperança aí para que se confirme os 3 pontos hoje pela Sul-Americana. O que você falou sobre esse duelo lá no BDC, ou lá no Thalita Nonato, hein, Antônio Lupi? Falei que é um jogo decisivo pro Peixe, porque se o Santos perder, fica fora da fase de grupos, né, das chances de classificação da Sul-Americana. Comentamos por cima sobre essa questão envolvendo Neymar e Robinho Júnior, esse problema que tem atrapalhado o Peixe. Cara, mas eu tô querendo falar um negócio aqui, mas os ouvintes não vão me entender. Os ouvintes não vão me entender. Você vai falar que foi situação de treino normal. Cara, eu acho que assim, há quanto tempo você tá nesse mundo chamado futebol como cronista esportivo, Carlão de Freitas? Desde 2005. 2005. Júlio Nascimento, você mais jovenzinho, mas quanto tempo você... Desde 2011. Como é que fala? Bastante tempo. Já tô 15 anos 2000 já. 2011, 15 anos. Quantos treinos você já viu na vida? Milhares. Como repórter? Quantas situações como essa você já presenciou? Direto. Inclusive, acho que isso é um fruto também da pandemia, né? Que aí, desde a pandemia, os treinos são mais limitados. Sim. Mas anteriormente, até na nossa época de setorista, assim, a gente falava, hoje o treino foi mais pegado, teve ali um arranca-raba entre fulano e fulano. O técnico precisou interferir na situação. Vida que segue normal. Vida que segue normal. Esse é o ponto. Vida que segue normal. Você não tá errado, não. Aí, o que acontece? Eu não tô defendendo o Neymar, tá? Pra você que não gosta do Neymar. Eu gosto do Neymar, mas acho que ele errou. Porque se ele agrediu o menino Robinho Júnior, ele tá errado. Qualquer pessoa que parte pra agressão física, ela perde qualquer tipo de razão. Então, tá errado. Mas, cara, quantas vezes a gente já não viu treinos pegados? A gente já não viu aí jogadores querendo buscar um espaço? Porque o treino é o que muita gente fala. Treino é jogo, jogo é guerra. É o que os boleiros usam. Né, Lupe? No final de semana tivemos o Renan Lodge com o Lianco. Exatamente, né? Que o Lianco foi expulso, o Renan Lodge acabou cobrando ele dentro de campo. Agora, assim, eu só espero que o staff do Robinho Júnior não esteja usando esse episódio para valorizar o jogador ou para, quem sabe, criar uma situação de litígio com a diretoria para, quem sabe, colocar o jogador em um outro clube. Não sei se tem proposta, porque ele tá em fase final de contrato, se não me engano. Ele já tá perto daquela questão ali de 6 meses que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, assim, eu entendo que se o Neymar cometeu esse erro de agredir o Robinho, pediu desculpa pra ele, Robinho Júnior, pediu desculpa pra ele, pediu desculpa pra família, pediu desculpa pros companheiros, cara, na minha opinião, a vida segue normal. Agora, se tem aí uma questão envolvendo fora das 4 linhas, aí já é uma questão que eu não acho tão legal. Mas se o Neymar agrediu, tá errado, mas se pediu desculpa também, beleza. E parece que o menino Robinho Júnior tinha aceitado as desculpas. A informação, a apuração do GE. Globo é que pelo Robinho Júnior... tá tudo certo. Ficou tudo resolvido ali, as desculpas. Só que o staff do jogador, e com respaldo do pai, sim, que fica sabendo, né? Claro. Né, mesmo o Robinho, nem sei onde o Robinho está neste momento, porque ele não tá mais em Tremembé, né? Ele tá em Limeira. Então, e aí o Robinho ficou sabendo da situação e não gostou, né, na apuração do Globo Esporte. Não gostou, teria repassado o recado aí ao staff que foi uma atitude inaceitável. Então, mas assim, eu só quero que o ouvinte me entenda, tá? Na minha opinião, se for uma questão de treino, a vida tem que seguir normal. Agora, se os representantes do Robinho Júnior estão usando esse fato para valorizar o atleta ou, quem sabe, criar aí uma situação de conflito com a diretoria, aí eu já não acho que seria interessante. É complicado, mas esse é o meu pensamento. Se o menino tomou um tapa na cara, velho, não tem como falar que ele tá errado. Não, mas o Neymar tá errado. Mas o Lupe foi por um caminho que é mais ou menos parecido com o que eu penso. Eu acho que se foi uma situação de treino, eu acho que poderia ter sido contornado ali, entendendo que o Neymar errou. Pô, 34 anos, você vai ficar incomodado com uma jogadinha de treino. Isso que me pega do Neymar. Sabe, eu tô com você, Lupe. Eu acho que é algo que pode seguir a vida. Entendeu ali? Tá, ok. Agora, o que me pega do Neymar, as garoteadas dele, cara, sabe? Ele entra em confusão tola.
Ele entra em confusão boba, em que a gente aqui poderia estar falando num processo pré-convocação, ou falando da situação dele no Santos, tal. Não, a gente fica falando de assuntos bobos, em que o Neymar, ele cai nesta armadilha, né? Agora, confusão de jogo, de treino, isso errou, eu acho que merece uma punição, merece uma conversa, tal. Só que eu acho que ele entra em cada bobagem, em cada lance desnecessário, em cada bobeira, e isso acaba atrapalhando, porque é um cara que tem a proporção do nome do Neymar, ela é gigantesca. Então qualquer coisa que ele faz vai chamar atenção, vai ganhar os noticiários, né? Nos portais internacionais se fala, está se comentando isso, né? Então, cara, eu fico pé da vida com a juvenilzada do Neymar. Isso é verdade. Né? Agora o lance de treino tal, uma punição aqui e acolá, agora não sei não, eu quero estar errado, mas esse ponto do staff do Robinho aproveitar não é algo descartável não, porque já existe, antes de toda essa confusão, já existia aí um bololô envolvendo o staff do Robinho Júnior e a diretoria do Santos com relação à renovação. O jogador santista, ele quer uma valorização, acho que a diretoria do Santos não entende que é o momento de uma valorização, então está se formando esse problema, e agora com a situação envolvendo o Neymar, piorou, né? Bom, deixa eu atender aqui os ouvintes pelo nosso WhatsApp. Sobre o caso Robinho e Neymar, pelo que eu li, o Neymar deu um tapa na cara do Robinho Júnior, isso é uma humilhação, mais do que uma agressão, manda aqui o Dimas. Só que aí, Dimas, o GE. Globo tá fazendo uma cobertura muito boa, e ele sempre trabalha com um lance, segundo pessoas, porque não tem a imagem disponível ainda, né? Então, assim, é muito difícil a gente filtrar e analisar algo que aconteceu sem a gente ver com a nossa própria ótica, né? Então, assim, a gente tá imaginando o que pode ter acontecido, sem ainda ver, né? Então, pesa muito o que o Robinho disse, o que o Neymar disse, o que as pessoas que estavam ali acompanhando o treino, o Cuca estava supervisionando, então certamente ele vai ser ouvido. Cara, então tudo isso é uma apuração interna, né? Eu gosto muito de acompanhar esses bastidores dos clubes, esses vídeos. Pô, o relacionamento do Neymar com o menino é fora do... Ele apadrinhou realmente o Robinho Júnior. Tem até um vídeo de um influencer que foi fazer matéria com o Robinho Júnior. E o Robinho brincava que pegava os perfumes do Neymar, né? Que eles ficam ali no guarda-roupa lá, no camarim do Neymar lá no vestiário e tal. Então existia um relacionamento muito íntimo dos dois, né? De uma amizade, de algo legal, como o Neymar adotou o menino. E o momento do Neymar é um momento de cobrança, não sei como que ele está, o mental dele, né? Só se fala em pré-convocação, se ele vai ou não. Eu acho que ele se irritou num drible e tal. Isso acontece. Em todo treinamento acontece. Agora, eu acho que ele cai numas armadilhas tolas, né? E pega. Pô, você acha que o Ancelotti não vai avaliar isso? De repente, até pensa em levar o Neymar para ajudar, fica no banco, hora titular, hora reserva. Mas imagine uma bomba relógio dessa dentro do grupo. Para o Ancelotti, pega. O Alessandro tá dizendo que o Antônio Lopes está defendendo o Neymar. Não falou assim, deixa eu te dar um soco, depois peço desculpas. Não é por aí, Alessandro. Violência não. O difícil não é falar, o difícil é o ouvinte entender. Não é isso que ele está dizendo, Alessandro. A partir do momento que o Neymar agride, seja Robinho Júnior, seja qualquer outra pessoa, ele tá errado. Já perde a razão, né? Já perde a razão. É isso. Gente, como pode uma criança se inspirar no Neymar? Outra coisa, como a família pode deixar? Será que é por conta de dinheiro? Essa criança milionária também? O Wilson mandando aqui. Ontem não deu tempo, mas precisamos abrir a nossa coluna fantasma, nosso operário. O Fantasma iniciou a última semana anunciando obras da sua nova arena, goleou o Londrina no final de semana com direito a gol olímpico e agora vai eliminar o Fluminense no Maracanã. É o Marcelão que tá mandando aqui, valeu demais. Bom dia, amigos da CBN, é o Brendo aqui. Do ladinho da EPTV, partiu trabalhar ouvindo vocês. Coisa boa, valeu hein? demais. O Rodrigo Pupo, se havia alguma experiência do Neymar disputar a Copa, atitude com o Robinho, joga uma pá de cal nas aspirações dele, para um jogador que é considerado ídolo de muitos garotos. O exemplo foi péssimo, para se dizer no mínimo. Valeu demais, obrigado pela sua participação. Bom dia, meninos. Mais do que treinamento, para adquirir ritmo e condicionamento, o Neymar precisa de psicoterapia para aprender a regular as suas emoções e controlar o seu comportamento. Lamentável para um jogador dessa grandeza. Manda aqui a Lu Martins. Obrigado, Lu, pelo seu recado, pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Agora 11h31. Repórter CBN.
Terça-feira, 5 de maio de 2026. Termina amanhã o prazo para emissão ou regularização do título de eleitor para as eleições deste ano. Quem precisa tirar o documento ou ainda não tem biometria cadastrada deve ir presencialmente a um cartório. Já eleitores com biometria podem acessar os serviços pela internet. Jovens a partir de 15 anos podem solicitar o título, mas é preciso ter 16 anos completos até o dia 4 de outubro. O voto é obrigatório para pessoas de 18 a 70 anos e facultativos para jovens de 16 e 17 ou maiores de 70 e analfabetos. Mais de 2.200 pessoas permanecem fora de casa em Pernambuco por causa das chuvas que atingiram o estado desde semana passada. A informação está num balanço divulgado pelo governo estadual. O total de afetados caiu de 9.540 para pouco mais de 7.200 entre ontem e hoje. Desde a última quarta-feira, o estado registra pelo menos 6 mortes em decorrência dos temporais nas cidades do Recife, de Olinda e São Lourenço da Mata. A Polícia Civil vai ouvir hoje o homem de 21 anos suspeito de participação num caso de estupro coletivo de 2 crianças na zona leste da capital paulista. Alessandro Martins dos Santos foi preso na Bahia e deve ser levado diretamente à delegacia quando chegar à cidade de São Paulo. 4 adolescentes também foram apreendidos sob suspeita de envolvimento no crime. As defesas ainda não foram localizadas. E a Justiça de Israel prorrogou por 6 dias a prisão preventiva dos ativistas da flotilha de Gaza detidos na costa da Grécia. A informação é da Rádio França Internacional. No domingo, o tribunal já tinha aprovado uma primeira prorrogação de 2 dias da prisão do brasileiro Thiago Ávila e do espanhol Saif Abu Keshek. A Organização de Direitos Humanos em Israel, que representa os ativistas, afirma que eles estão sofrendo maus tratos e abusos psicológicos. O governo de Israel nega a acusação. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Só registrando aqui as últimas participações antes de avançarmos. Amigos da CBN, o Neymar já está em fim de carreira. Abraço a todos, é o Vail quem está mandando aqui pelo nosso WhatsApp, obrigado pelo carinho. Abraço aqui também pro Cláudio Pérez, repassando aqui o teu recado. Claudião, obrigado aí pela mensagem. Dervaldo Souza, sempre na audiência aqui do nosso CBN Esportes. Obrigadão pelo recado também. O André... Hoje? Sempre. O André Arruda, amigos do CBN Esportes, você não vê notícias dessas com Cristiano Ronaldo, Messi... Ele como ídolo tem que dar exemplo. Concordo que desentendimentos ocorrem em treinos, mas ele como ídolo não pode se submeter a esse tipo de atitude. André Arruda do Parque Prado mandando aqui recado pelo nosso WhatsApp. Vamos lá então, gente. Falando agora do futebol de Campinas, meu caro Antônio Lupe. Quem é que tá na frente hoje? Ah, meu amigo, você pode dar uma passada de olhos no roteiro, mas quem você falar, a gente começa. Vamos lá, começando então com Guarani hoje. Guarani? Exatamente, meu caro Antônio Lupe, você trouxe aí manchete, né? Isso. Notícias dentro e fora de campo do Bugre. Eu vou começar com as notícias dentro de campo, pra gente falar do Guarani, que agora enfrenta a equipe do Maringá, lá no estádio Willie Davis, na belíssima Maringá, na segunda-feira, 8 horas da noite. Então, o torcedor do Guarani vai ter um final de semana de folga, né? De paz, porque só na segunda-feira o Bugre entra em campo. Semana cheia, técnico Hélio Cizenando aguardando aí o departamento médico. Tem Luca, tem Isaac, tem Emerson também, que saiu machucado no último jogo, ou seja, o DM do Guarani. Aliás, Júlio, hein? É algo que a gente precisa debater, hein? Porque, mas assim, eu não vou nem colocar a chegada dos novos integrantes da comissão técnica. Se a gente for voltar no Campeonato Paulista, já teve Donato, teve Natamelo, teve o menino Luca agora, Isaac, Emerson. 5 lesões aí. Quem mais? Teve mais um que agora... Maranhão no derby. Maranhão. 6. Maranhão.
não sei se tá exagerado os problemas musculares no Guarani. Eu tô falando, tá, para não servir a carapuça para os novos integrantes do departamento médico, da comissão técnica e fisiologia, mas tô falando desde o início do ano. É algo que precisa colocar aí algumas situações na mesa para saber o que tem sido feito, o que pode ser feito de diferente, porque são muitos problemas físicos em uma temporada aí, citamos aí cinco jogadores, né? A lesão muscular, claro, tem um trabalho preventivo, mas através dos exames e tal, você consegue detectar assim, ó, tá... Se ele jogar, ele vai estourar. Tem o exame do CK, né? Mas acho que isso aí é antigo, né? Não, mas já modernizou. É o mesmo propósito, né? Deve ter uma nomenclatura diferente, atualizada. Passa por um raio-x e aí detecta ali onde tá vermelho, tem uma possibilidade, aí tira, vai segurando a carga do atleta durante a semana pra não estourar no jogo, ou pra ter condições de jogo. Mas, cara, o Luca foi contra, vamos pegar recentemente, Luca contra a Ferroviária. Aí agora o Emerson. Contra o Santa Cruz, um monte, né? O Isaac. O João Paulo jogou, o João Paulo não teve problema porque ele jogou, mas é só algo que eu lembrei aqui que a gente tinha que debater um pouquinho melhor. 6 lesões, pô. 6 lesões desde o início do ano, é muita coisa. O Natan nem voltou ainda. Mas o Rian também deve ter vindo lá de onde ele estava com problema, porque nem estreou ainda pelo Guarani. Enfim, então são problemas que o técnico Hélio Cizenando tem quebrado a cabeça aí junto com o departamento médico. Aliás, ele foi perguntado sobre a pressão em cima do trabalho dele, como é que funciona, qual o tempo que um treinador tem que ser avaliado pela torcida, pela diretoria, e o Hélio Cizenando respondeu sobre essa situação. Já o Hélio Cizenando, acho que o Carlão de Freitas não jogou a matéria lá na pasta, né? Agora, nossa, que vacilo, que vacilo, hein, Carlos? Tudo bem, mas enfim... E agora, enquanto a gente não ouve o Hélio Cizenando, deixa eu passar aqui a situação do Guarani fora das 4 linhas, né? Porque a Justiça, ela acabou negando um recurso da diretoria e mantém novas eleições no Guarani. O desembargador rejeitou o pedido de efeito suspensivo da atual gestão e a decisão da primeira instância, que exige um novo pleito em até 30 dias, está em vigor. Só para a gente entender, ano passado o Guarani teve eleições para a presidência do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, e no dia da eleição a chapa da oposição, encabeçada pelo Felipe Rosselli, ela foi impugnada, ou seja, o Rômulo Amaro ele foi eleito presidente do Guarani e os votos no Felipe Rosselli não foram validados. O Felipe Rosselli ingressou na justiça e conseguiu aí derrubar o resultado dessa eleição que aconteceu em dezembro. O Guarani, através da sua atual mesa do Conselho de Administração, entrou na justiça, mas foi negado. Então, o que está acontecendo no momento, Júlio? Uma nova eleição deve ser realizada nem nos próximos 30 dias, porque isso já faz um tempinho. Mas daqui, no dia 20, 23 de maio, deve ter aí um novo processo eleitoral no Guarani, o que atrapalha um pouquinho aí as questões também dentro de campo. Então, por isso, o Guarani está agitado dentro e fora das 4 linhas. Exatamente, né? Existe todo esse imbróglio na justiça que impacta diretamente, pelo que consta nas apurações, no processo de SAF, né? Que existia uma expectativa dele ter sido concluído em abril. Já foi adiado, acho que maio improvável também diante dessa possibilidade agora de eleições, então até não sei não se o Guarani vai conseguir aí viabilizar SAF durante a Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos um ponto de interrogação existe. E agora a missão é não deixar que o externo atrapalhe mais, né? Porque já, cara, é impressionante, Carlão, como que o Guarani não consegue ter tranquilidade, o time que tá invicto, tá dentro do G8, ainda não perdeu com o Hélio Cizenando. E parece que tá numa crise gigantesca, cara. Algumas confusões também, né? Nós estávamos falando de coisas desnecessárias, algumas confusões desnecessárias também, porque, tudo bem, existe a crítica com relação ao trabalho do Hélio Cizenando, a torcida ainda não engoliu, mas os resultados estão aparecendo. Então eu acho que é algo bem contornável, não precisaria ter toda essa fumaça, essa loucura. O Guarani está em crise. Não, o Guarani está fazendo uma campanha ok, com possibilidades sim de ajustes, de melhora principalmente no nível de atuação, mas o objetivo, em primeiro lugar, que é a classificação, ele está sendo confirmado.
Então acho que às vezes também há um certo exagero, e com relação à diretoria, o dia a dia do Guarani não sofreu qualquer alteração. É claro que ele não pode assinar as situações oficiais, isso não... Ele tem um prazo aí, né? Sim, até que ele pode corresponder. O né? dia a dia do Guarani não foi alterado, o Rômulo está lá, está cumprindo expediente e tal. Então acho que eu creio que isso não deve abalar o vestiário, comandado pelo técnico Hélio Cizenando. Professor Hélio Cizenando, ganhando sobrevida aí. Espero que essa vitória também, essa semana, eu tenho visto até isso sendo menos falado em comparação à semana passada, né? O que não faz a vitória. Acho que o Hélio tem uma semana mais calma aí pra trabalhar, colocar as ideias dele ainda, né? Em plano. Eu acho que isso pode ser positivo pra ele, né? Essa troca de treinador, cara, eu sempre falo aqui, o trabalho está sendo feito, ainda é um início, é prematuro, o Hélio é um principiante, com todo respeito, num clube do tamanho do Guarani, da cobrança que tem o Guarani. Eu acho que a torcida também, ainda ressentida, mas pode tirar o pé em alguns momentos, né? Porque eu acho que acima de tudo está o Guarani. O Guarani precisa se classificar, o Guarani precisa ter tranquilidade, o investimento foi feito para o acesso e o Guarani está se encaminhando, né, para esta situação. Então acho que aproveitar esse momento de vitória e acalmar, né, uma água na fervura por parte da torcida, o Hélio toca o trabalho dele. Eu acho que uma vitória, um bom resultado fora de casa na próxima rodada deixa o Guarani assim, navegando em águas calmas. Agora sim, Hélio Cizenando falando sobre essa avaliação que tem sido feita em cima do trabalho desde que chegou ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Infelizmente, a gente vive de resultado, né? Não tem o que fazer. Eu acho que um tempo mínimo aí mais de 2 meses para frente, né, cara? Eu acho que o dia a dia também, quem tá aqui dentro tem que ver o dia a dia, né? Não sei quem que avalia às vezes a gente, né, os treinadores, mas eu acredito no meu dia a dia, né? Chegar às 7h30, ir embora às 5, deixar tudo organizado, cobrar os jogadores que eu tenho que cobrar, estar perto deles, estar conversando. Eu sou muito de conversar com o jogador, entender a história de cada um. Falo assim, eu sou muito de falar, entender o ser humano, né? Então, são muitos jogadores aqui, vocês podem perceber que eu não pedi nenhum jogador, né? Quem chegou foi o Carlinhos e Nayan, né? O resto é o mesmo jogador, não pedimos, nunca. E o João, né? Nunca falei pro Frontina, vamos, precisa trocar isso, trocar aquilo. Eu gosto de conhecer pessoas novas, comissão nova. O Lopes chegou, estou conhecendo o departamento médico, os doutores. Então, acho que a minha função como líder, né, é trabalhar com várias pessoas, cada um do seu jeito ali. Para mim, é o dia a dia. Eu acho que entender os jogadores, para mim, que é o mais importante, e o staff que está ali comigo no dia a dia. Depois do almoço, a gente fica ali à tarde, vê vídeo, vê GPS, já conversa do dia seguinte, vê como é que vai estar o dia seguinte, chama o departamento médico. Então, acho que em nenhum momento assim a gente pensa em ser mandado embora, é só continuar o trabalho, não tem jeito. Semana cheia, segunda-feira, 8 da noite, estádio Willie Davis tem Maringá e Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Fábio Scheib, a vitória resolve todos os problemas, né? Enquanto aí o Hélio conseguir se manter invicto, se ele mantiver agora uma sequência até positiva, com mais vitórias em relação a empates, eu acho que aos pouquinhos a temperatura vai diminuindo em relação a essa pressão. Mas foi no sufoco, né? Esse último jogo aí também, um gol já nos acréscimos aí, acabou salvando a pele do Hélio Cizenando, né? A gente sabe que o empate, caso acontecesse, ia ser muito complicado, as críticas iam vir, a gente não tá sendo duro com ele, é apenas a realidade também, a torcida já não tem tanta paciência, o empate em casa seria muito trágico pro Hélio Cizenando, a gente tem um total apoio para ele, dá total apoio também, sabe que é um começo de trabalho, mas a questão é que não pegou no breu ainda, lógico, uma vitória, as coisas se acalmam, ficam mais tranquilas. O Guarani está no G8 da competição, que é o principal ponto neste momento, mas a gente sabe que o Guarani dentro de campo ainda é muito questionado, principalmente pela torcida também, que cobra melhor desempenho, pelo grupo que foi formado também, pela situação que o Guarani já se encaixa nessa Série C. A questão é uma vitória fora de casa, aí sim dará mais tranquilidade ainda, e ela pode vir na próxima segunda-feira jogando lá contra o Maringá, né, Júlio? É isso aí, Fábio Scheib. Intervalo agora, hein? Rapidamente. Daqui a pouco a gente volta para falar da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Nós cuidamos de cada detalhe.
nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E tá chegando a hora, domingo, 10 da manhã, e ginásio do Ibirapuera, o palco da grande decisão da Superliga Masculina de Vôlei. E o Vôlei Renata estará presente contra o Cruzeiro. A equipe de Campinas busca o primeiro título da competição nacional para coroar uma temporada mágica. O Vôlei Renata já faturou o Campeonato Paulista, Copa Brasil de Vôlei e o Sul-Americano. E quer colocar fim em 2025/2026 com o principal título do voleibol brasileiro. E aqui na CBN você vai acompanhar todas as emoções do jogo direto da capital paulista. Neste Dia das Mães, aproveite as ofertas especiais do Iga Atacado e leve mais sabor e carinho para a sua casa. Suco de uva e maçã Maguari 1,35 litros, R$ 11,98. Bombom Especialidades Nestlé 220 gramas, R$ 9,98. Linguiça Toscana Seara congelada 5 quilos, R$ 79,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$ 15,98. Papel higiênico Neve folha dupla com 12 unidades de 20 metros, R$ 13,59. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Ponte Preta que perdeu para o São Bernardo no último domingo, 3-0 lá no ABC Paulista, mas a rodada da Série B, ela foi favorável à Ponte Preta, que não entrou na zona do rebaixamento. A Macaca tá ali, ó, na 16ª colocação, com 7 pontos, mesma pontuação do Goiás, que é o primeiro time dentro do Z4, só que a Ponte Preta leva vantagem nos critérios de desempate, na verdade na questão do saldo de gols. A Macaca tem -4, enquanto o Esmeraldino tem -5. Mesmo assim, o sinal de alerta volta a ligar no Majestoso, porque agora a Ponte tem um compromisso dificílimo contra o Sport, que hoje é o terceiro colocado na tabela de classificação. O técnico Rodrigo Santana, ele falou a respeito do trabalho que vai ter durante a semana para recuperar principalmente o lado emocional dos atletas, já que a Macaca vinha de 2 vitórias e acabou sofrendo aí essa derrota por Bernô por 3-0. Já colocar a rapaziada no próximo jogo, fazer um jogo treino já para o G2, para o G3, né, estarem preparados. Hoje a gente perdeu o Murilo, o PH tomou o 3º cartão amarelo, a gente tem alguns jogadores pendurados, né, acho que a tabela foi favorável, né, conseguimos permanecer terminando a rodada fora da zona e ser forte para buscar esses pontos dentro de casa. Acho que diante do nosso torcedor tem que usar nossa força, continuar acreditando, entender que a gente não pode errar o quanto a gente errou hoje, principalmente quando pega uma equipe muito bem preparada quanto essa, e procurar ter um pouco mais de ambição para terminar a jogada. A gente está tendo muita disposição, muita energia para roubar a bola, só que está faltando essa energia para terminar a jogada. Quem vai fechar o segundo pau, quem vai caprichar nos cruzamentos, quem vai finalizar em gol. Acho que a gente está um pouco displicente. Então, quando a gente chegava ali no último terço do campo, parecia que a gente desligava, e a gente treinou 2 dias isso, né, o último terço do campo. Trabalhar, bater nessa tecla, passar confiança para os jogadores e procurar voltar a vencer dentro de casa. Até o próximo jogo, Rodrigo, uma semana cheia de trabalho. Você acha que para a próxima partida já vai ser possível, de repente, ter à disposição o Elvis e o David Braz, que estão em processo de transição para retornar? Sim, são 2 peças bastante importantes, ainda estão na transição, né? Estão trabalhando na parte física. Vamos ver como eles vão voltar essa semana com o trabalho com bola, né? Geralmente vão sentir um pouquinho, mas são jogadores que fazem bastante falta quando estão fora, né? Cada jogo pede uma peça diferente. O Braz é um cara que ataca muito bem essa bola na área defensiva, é um cara que fala muito, né? A gente viu ali o nosso setor defensivo muito quieto,
Acho que a gente precisa de um pouco mais de comunicação vindo lá de trás, um cara mais experiente para passar confiança. A gente tem muito jogador jovem aqui, que ainda não assumiram o protagonismo de um time com camisa como a Ponte, então estão tendo essa primeira experiência agora. Então tudo isso faz parte da leitura que a gente está tendo de vestiário e de elenco, né? Então essas peças experientes, né? O próprio Elvis, que é um cara, um dos ídolos da história do clube, é um cara que vai estar aí para somar. A gente espera que eles voltem bem, se estiverem bem, possivelmente a gente possa utilizá-los. O Santana falou uma coisa importante, comunicação, né? É o que a gente viu que não teve. Principalmente porque a Ponte sofreu um gol do Pará de cabeça. O Pará tem o quê? 1,67 m. 1,67 m e a Ponte sofreu. E ele posicionado no meio dos dois zagueiros, hein? Gravíssimo. É gravíssimo. Quem sabe, então, o David Braz. Aliás, David Braz acompanhou de perto. Eu preciso saber quem que é aquele menino, se ele é parente do David Braz. O que fez o gol do acesso da Inter de Bebedouro. David Braz foi lá na Arena, na Sócrates Tamato, na última sexta-feira, para torcer pelo Caio Vidal, que fez o gol, inclusive, do golaço, inclusive, hein? Pelo amor de Deus. Brincadeira. E aí o David Braz foi lá, não sei se é amigo, se eles são próximos, se é sobrinho, porque filho não é, porque o David Braz tem filhos pequenos, não, né? Não, os filhos dele são mais pequenininhos. novos. Mas o David Braz acompanhou o acesso do Lobo Vermelho, hein? Que coisa boa. Aliás, essa final contra o Penapolense agora. Mas é um fato, o que o Rodrigo cita, cara, a comunicação no futebol hoje é primordial, né? Cara, chamou muito atenção isso aí, da defesa não conversar. E o gol, principalmente, o Foguinho ainda ele aparece ali, né, do lado esquerdo do ataque do São Bernardo, meio que de surpresa, ele dá aquele desvio. Agora, o Pará, ele fez o gol da pequena área, como se fosse um centroavante de 2 metros, no meio dos zagueiros. Falta de comunicação total, né? E o único que fala bastante, e tem que ser assim, é o Diogo Silva. Então, por isso a falta do David Braz, não só a parte técnica, né, a qualidade do David, mas a liderança, atento no jogo. O jogo ele é falado, né? O jogador que não fala, pelo amor de Deus, tem que falar, tem que brigar, vai lá, reclama, tal, mas o jogo é falado, comunicação. E foi pura falta de comunicação, uma displicência no setor de marcação que ali selou qualquer possibilidade, né, da Ponte reagir. Tudo bem que quando estava 1-0, em nenhum momento acho que o torcedor sentiu a esperança de um empate. Mas, 2-0 e se levarmos em conta a fragilidade do time da Ponte, o jogo virou um amistoso de luxo pro São Bernardo. Então tem muita coisa a ser ajustada, a ser melhorada, a começar por esta comunicação. E não é brincadeira o que eu vou falar, mas nas redes sociais aí o Elvis me parece fininho. Se ele tiver Mas fininho, ele tá mesmo, cara. Então, se ele tiver fininho... Ele passou numa foto com o Rirena, né? Aí muda completamente o meu posicionamento com relação ao Elvis. O Elvis na ponta dos cascos, cara, tecnicamente ele ainda é o melhor jogador da Ponte. Você faz um esquema com 3 volantes para deixar o Elvis mais solto um pouco, não precisar cuidar da marcação e tal. Mas o Elvis, bem fisicamente... É um cara que dentro de casa, principalmente, que a Ponte vai ter que jogar, vai precisar da qualidade para furar o bloqueio defensivo dos adversários. Aí o Elvis se torna uma figura importantíssima. Se ele estiver pelo menos o que me pareceu na foto ali, magrinho e tal, o Rodrigo não pode abrir mão do Elvis, não. Pronto para 100% fisicamente, recuperado de lesão, é um cara que a Ponte não pode abrir mão desse jogador. E o David também, pela liderança, pela comunicação, né? Porque tomar gol do Pará de cabeça, não que o Pará não seja um bom jogador e não tenha capacidade para fazer gol, tanto é que ele está construindo aí uma carreira legal, jogou aqui no Guarani, mas gol de cabeça do Pará no meio de 2 torres, aí não dá, né? É isso, acho que é um ponto de atenção aí, é um dos ajustes que o Rodrigo Santana precisa fazer nesse time da Ponte, Fábio Chaib, que continua aí beirando, né? Zona de rebaixamento, a diferença tá no saldo, 1 gol de diferença em relação ao Goiás, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E agora domingão, sabadão em casa, Sport, que é sempre um duelo difícil, a Ponte precisa continuar aí nessa pegada de no majestoso tentar pontuar o máximo possível, Fábio. O torcedor Ponte Pretano, infelizmente, nessa Série B tem que acostumar com essa gangorra, né? Com essa Ponte Preta, né? Foram 2 vitórias ali que deu um ânimo para a torcida, para os próprios jogadores, e no domingo, um jogo muito abaixo, né? A Ponte quase não criou nada nessa partida contra o São Bernardo. Logo cedo, o São Bernardo marcou o gol, praticamente eliminando a chance da Ponte Preta, e no começo da segunda etapa também acabou terminando com o jogo, marcando 2-0. É uma gangorra que a Ponte vai passar, infelizmente,
más administrações aí que acabam acometendo a equipe da Ponte Preta, e neste campeonato a gente já fala isso desde o começo, né? Vencer em casa é fundamental. Essa partida contra o Sport é muito complicada realmente, pega o terceiro colocado e justamente um empate seria considerado até um bom resultado, mas devido às circunstâncias aí o empate pode ser não necessário para a Ponte Preta contra essa luta contra o rebaixamento. O Goiás tem clássico contra o Vila Nova também, jogo difícil para o Goiás, mas a questão é que infelizmente vai ser assim, uma gangorra, bons jogos alternados por partidas muito ruins como foi nesse domingo. Bom, deixa eu aproveitar então essa reta final aqui de CBN Esportes para continuar atendendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Você pode mandar seu recado aí, 991869070. Bom dia, Lupe. Ai, eu sabia, eu devia ter ficado quieto. Como vai ser a compra de ingressos para a final do vôlei domingo? Será que vai ter excursão? Verifica aí pra gente, por gentileza. É o Sérgio de Americana, Ponte Pretano até a morte. Olha só. Não. Até a morte. Aqui, ó, tá escrito. Eu pensei que fosse da pera até o osso. Não tem mais ingresso, viu? Eu entrei sexta-feira pra ver, os ingressos já tinham sido esgotados aqui, ó. Superliga Brasileira de Voleibol. Ingressos, ginásio do Ibirapuera, dia 3 não, é masculina, né, Júlio? Eu acho que se tiver ingresso, é a raspa do taco, já diria o outro, do taco. Não. Ô Lupi, mais, não. Eu acho que não tem ingresso mais não. Não tem mais, acabei de entrar aqui, ó, não tem. Bom dia, amigos, no Arena de ontem, parabenizei a todos e a equipe da EPTV pelo ótimo trabalho no jogo da Ponte, mesmo com o resultado não sendo o que gostaríamos. Não posso deixar de destacar que a comparação de imagens é inquestionável. O Júlio tá magrinho, hein? Forte abraço, Carlão Fernandes. Caneta, né? Isso aí é uma crítica ao comentarista, talvez? Mas ele tá emagrecendo. Bom dia. Né, mas... Não, eu tinha dado uma disparada aí, eu já tô recuperando. Bom dia, CBN. Mas obrigado, viu, Carlão? Carlão Fernandes, obrigado aí pelo prestígio da audiência. Até o Luiz Rosa aqui mandou uma mensagem muito carinhosa também. Eu li aqui, viu, Luiz? Fiquei muito feliz com a sua mensagem. Obrigadão aí pelo apoio. Bom dia, CBN. Essa máquina de moer técnico do Guarani tem que ser repensada. Tudo bem, o time não empolga, mas os resultados estão ocorrendo. Apesar da teimosia do Hélio em escalar alguns jogadores que não estão encaixando, o resultado está vindo. A torcida está muito sem paciência. Eu esperaria mais rodadas. É o Pérez e o Palmeiras aqui. Eu vou mergulhar nesse vespeiro rapidinho, aqui, 30 segundinhos para falar sobre isso. Cara, o torcedor que paga ingresso, que não vai pra violência, que tá ali no direito dele, o torcedor do Guarani sabe mais sobre o Guarani do que eu, que não sou torcedor. Então, assim, eu não tô no sentimento dele, mas eu torço pro futebol de Campinas, até porque torcer pro futebol de Campinas é torcer pro nosso trabalho. Eu acho que é muito válido essa reflexão sobre essa cultura, principalmente no Guarani, porque, gente, é diferente. Trabalhar hoje no Guarani é mais difícil do que trabalhar na Ponte, porque a gente conversa com os profissionais. A gente conversa com o Marcelo Fernandes, conversa com o Hélio Cizenando, conversa com o Rodrigo Santana, conversa com o Humberto Louser, conversa com o Alberto Valentim. Hoje, a pressão no Guarani, talvez até por conta dos últimos 5, 6 anos, muita frustração, acesso na Série B que bateu na trave, a queda para a Série C, acho que é retrospecto em Deb, se não está equilibrado, acho que a Ponte acabou tendo um retrospecto melhor nos últimos anos, ano passado com certeza. Então tudo isso vai para conta, e o torcedor fica impaciente. Mas pensem bastante sobre o quão mal vocês podem estar fazendo para o processo de reconstrução do próprio Guarani. É muito difícil você, dentro de campo, como jogador, não sentir essa pressão. Eu conversei com alguns jogadores que disseram, cara, o clima contra o Santa Cruz era clima de final. A gente errava um passe, a gente sentia o estádio já acuando. E isso pesa. O jogador, o Guilherme Parede, acho que teve alguma declaração infeliz aí, né? Eu não consegui ver ainda. Depois ele teve que pedir desculpa. Tudo isso vai se criando uma atmosfera exagerada. Todo mundo quer a mesma coisa, quer o Guarani saindo da Série C, né? Que é um inferno. Então todo mundo quer mesmo o acesso do Guarani. Mas acho que a torcida pode repensar. Tá todo mundo indo nessa mesma onda, ó. Eu acho que o Guarani precisa repensar essa questão dessa pressão, porque está exagerado. Acho que é pelo menos um ponto de reflexão. O Pércio Palmeiras aqui é um bugrino que está sugerindo essa reflexão. Mas a gente vai falar disso durante a semana, porque está acabando o nosso CBN Esportes, 4 horas tem Arena. Até amanhã, gente. Tchau! CBN Esportes